E aí, pessoal, tudo bem? Eu devo estar brilhando aqui na tela de vocês, e isso é mera preguiça de fechar a janela, mas vocês não deveriam se surpreender, porque afinal de contas, nem barba e pentear cabelo eu faço para fazer vídeo, que dirá levantar daqui para fechar a janela. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Jaqueline, que mais uma vez, devido aos perrengues da vida corporativa, não pôde fazer aula dela. É, e, e aí, assim, eu ia fazer um vídeo, mas na verdade vou ter que fazer outro. E vocês estão mais do que acostumados com isso. Eu descobri uma coisa importantíssima em terapia. E eu preciso falar sobre isso. É um efeito da superdotação que contribui com um quadro depressivo crônico que eu já tenho, que faz com que eu, além de ficar mal, fique mais mal ainda. Que vai explicar, assim, como eu fiquei alguns dias atrás. Eu não tenho vergonha, pudor nenhum de compartilhar isso com vocês. Estou aprendendo isso com os chineses. Me fortalece muito poder falar sobre o quanto eu fico mal, miserável, ao ponto de não conseguir fazer absolutamente nada e depois voltar como se nada tivesse acontecido. E o autoconhecimento tá me preparando para esses dias de baixa e vai fazer com que ele fique, consequentemente, muito mais leve. Eu sinto que isso é um ganho de qualidade de vida sensacional. Minha vida tem mudado muito desde 6 de janeiro desse ano. Playlist de superdotação, ela tem que continuar. É que tem muita coisa acontecendo na minha vida, mas isso vai continuar. Ahn, o vídeo em que eu falo, descobri porque eu fiquei por que eu ando tão triste, eu começo a falar a respeito da minha visão do Japão e eu recebi feedbacks maravilhosos de vocês. Inclusive tem um comentário lá que merece um vídeo só sobre isso. Tudo bem, eu conheci o Japão na época de ouro dele, o que não significa que hoje esteja ruim. E o Japão de hoje ele pode ser maravilhoso para muita gente, tanto que tem um monte de gente feliz lá, sim. Só que as pessoas não estão cientes de determinadas coisas, que é melhor que elas nem saibam, porque senão elas não vão aproveitar o tempo que elas têm lá. Só que isso está gerando outras coisas pavorosas que eu vi hoje, e eu não vou lá falar para pessoa, né? Nem vocês vão lá falar. Mas eu vou mostrar que como que é a visão de alguns brasileiros no Japão, cara, é assustador, assustador. Eu vou começar. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui que eu tenho que mostrar pra vocês aqui. Eu acho uma. Quem pegar referência pegou, uma puta falta de sacanagem eu expor essa família. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar do conteúdo deles sem expor, mas aí vocês vão ficar curiosos e vão querer ir lá. E eu queria que vocês fossem lá. Não sei o que eu faço. Eu quero compartilhar essa coisa maravilhosa que um de vocês me mandou e eu esqueci quem foi, me desculpe, mas que é simplesmente maravilhoso. É os caras fazendo comédia com a desgraça deles. Vamos ver. はい。チョコボールが9、おいはい。チョコボールが95円 A bolinha de chocolate 95 ien. 50円じゃない 95 ienes vai dar mais ou menos uns 60 centavos de 3 real. 3 real. Não é 50, não é 50 ien, não? Não é 1,50 essa bolinha aí, não? のかそれは30年前の話です。Isso daí foi 30 anos atrás que era 50 ien. もう8000超えちゃった。日本 Hoje, já passou de 8 mil essa conta aí.中で値段が上がってるみたいです。Os preços no Japão parece que tá subindo, né? A menina fala. 怖いよ。Eu tô com medo. このまま打ち続けていくといくらになるんだ。 Se continuar desse jeito aí, vai parar onde? 安心してください。私、レジ打ちのプロなんで。も Relaxa aí que eu sou pró nesses paranoias de passar as coisas no caixa. Eu não tô errando, não tô te roubando, não. Motiram, é claro que não. ちろん値段をいちいちチェックしてるから間 Eu tô conferindo preço por preço aí, eu sei que não tá errado, ô 違え caralho. てないのはわかるよ。でも間違 E eu sei que não tá errado, mas é justamente porque não tá errado que eu tô com medo, caceta. えてないから怖いんだ。まだこの後、お肉とお米とお野菜がの。
Depois disso aqui ainda tem a carne, tem o arroz e tem a salada, que ainda falta. E assim, não é sem propósito que isso daqui tá no sketch, né? No texto dos caras, porque a carne, o arroz e os legumes vegetais são as coisas que saem mais caro, porque comida industrializada é tudo muito mais barato. 残ってます。嘘だろ。 Mentira. Tá de brincadeira. ちょっと奥さんに電話して、本当に必要なものだけ聞いてもいいから。Peraí que eu vou ligar pra minha mulher e ver se ela precisa de tudo isso daí mesmo. Deixa eu ver aqui se precisa mesmo comer arroz e carne e salada em casa. Não é possível. ここまで時間かけれないかもしれないです。後ろ行列できてるんで。 Então, mas aí se você for fazer isso agora, tem gente que tem atrás de você aí. Por favor, senhor. いや、でもこのままじゃ。勇気持ってください。 Seja corajoso. Segure a coragem. Mote é de segurar com a mão, assim. Yuki o mote. 行きますよ。ちょっと Ikimasu yo. Eu vou lá, hein. Olha lá vou eu. Show. 深呼吸してください。 Respira aí. すごい速さで数字が上がってけ。 そっちを Como que os números 見 sobem ない desse で jeito? 私の目を見てください。 Não olha pros números não, olha no meu olho aqui, olha pra mim. Coisa que a enfermeira faz. もう少し安いものを探してきてもいいですか。 些細な枝の Deixa eu trocar esse Apple aí por um Xiaomi. Eu volto daqui a pouco. Não. 違いですよ。私の目を見て。やだもうやだよ。 副店長 Aí, gente, é o encarregado. 私があなたの手を握ってます。 Eu vou segurar sua mão, seja 安 forte. 心してください。 Relaxa aí. Não, a gente tem graça aí, se acalme, por favor. 絶対に離しません。 Eu, de jeito nenhum, vou soltar essa こ mão. れで最後です。 Esse daqui é o último. Só que o último ela tá segurando um pacote de 10 kg de arroz. お米です。やめろ。やめろよ。大丈夫です。落ち着いて。お値段は15,511。 Japonês, nada tá aqui à toa, tá? Japonês tem hábito de fazer compra semanalmente. Na época que eu tava lá, a compra semanal dava alguma coisa entre 8 e 11 mil, dependendo da família. Se ele tá casado, né? Uns 11 conto. E a coisa subiu muito. Então, uma compra da semana custar 15 mil para um japonês é muita coisa. 円です。お支払いをお願いします。 Paga aí e cala sua boca. 後ろに Pague, por favor. 人が控えてます。さあ、早く。大丈夫です。 Eu preciso contar um segredo pra vocês. Muita coisa que eu tenho de falar palavrão é porque uma coisa que eu sempre tive ranço de japonês é a maneira como eles são absurdamente, extremamente educados e formais. E aí eu fazia a tradução, mas na minha cabeça, quando eu falava comigo mesmo, eu transformava tudo em palavrão, num jeito bem escroto de se falar, porque a vontade do japonês por trás de toda a elegância, sofisticação e educação das palavras que ele usa, a vontade que ele tem é xingar. Então eu né, com um pouco de empatia inevitável, eu me colocava no lugar do cara e falava o que ele realmente queria dizer. Né? Então, ao invés de falar foi um grande prazer, a oportunidade de ter interação com você mais uma vez, na minha cabeça eu falava, puta que pariu, ainda bem que acabou essa caralha, vai embora, seu merda. É o meu jeito de traduzir, e aí ele continua assim até hoje, me desculpa. 手が震えて入れない。私がついてます。安心して。 Bom, é isso. Eu achei, tive que dar uma rolê aqui pra encontrar isso porque vocês me mandaram e eu perdi esse negócio. Tem algumas coisas pra mostrar pra vocês. Primeiro, a dívida do Japão. Dívida interna do Japão. Na década de 1990. Quando eu saí do Japão, lembra que eu falei pra vocês que eu sofri muito em 2009? Em 2009 eu tava olhando esse gráfico e ele tava assim. E aí eu tava pensando o seguinte, cara, aqui a China inexistia. A China era mão de obra escrava. E aqui a China aprendeu a trabalhar e começou a concorrer com o Japão. Por quê? Porque começou a lançar produtos similares e o Japão estava completamente dependente da China e estava desindustrializando por causa da China. Não é desindustrializar, é porque o consumo no mundo inteiro estava escalando e o Japão já não tinha terra e não tinha gente para trabalhar, então ele teve que ceder parte da produção dele para a China. Só que ele entregou o ouro da tecnologia, da receita de se fazer os Paranauê,
Tem gente que jura por Deus que a Apple nunca vai deixar de existir, porque o chinês, ele só faz o iPhone. A máquina é americana e o design é americano. Sabe quem acreditou nisso? O Japão também. Um, e aí, em 2009 eu estava olhando isso daqui e pensando o seguinte, cara, se na época de ouro do Japão, se na época em que ele vendia uma televisão da Sony e as pessoas pagavam 3 vezes mais caro, 5 vezes mais caro do que uma televisão da CCE ou da Gradiente, se na época que os caras vendiam uma câmera da Canon por 10 vezes mais do que uma câmera de, sei lá, né? É, o que vai ser agora que o produto chinês está intancável? Né, que a qualidade japonesa está caindo e que a China está alcançando. E se nessa época que a dívida interna só cresceu, o que vai ser daqui em diante? E essa dívida interna é diferente da dívida do Brasil. Por quê? Porque o do Brasil foi uma barbaridade durante o governo Dilma, que fez explodir, né, a dívida interna. E em cima disso, não é só aumento de gastos, é a taxa de juro. Então a taxa de juro faz com que a dívida cresça exponencialmente. Deixa o seu cartão de crédito solto aí para ver quanto que não vira. E o Japão, ele tinha juro negativo. Isso nunca fez o menor sentido na minha cabeça. Uma vez eu lembro de ter conversado com o Enio e eu falava, porra, mas não faz o menor sentido vocês não terem investimentos para capital aqui. E aí, mas isso era eu num país de inflação, vivendo a vida inteira num país de inflação, tendo me mudado para um país de deflação. No país de deflação, os preços só caíam. E aí eu falava, pô, mas você vai deixar o seu dinheiro 10 anos com o governo e vai pegar exatamente o que você depositou e você tá feliz com isso? Sim, porque lá na frente você vai ter o dinheiro e ele vai dar para comprar mais coisas do que dá para comprar hoje. E assim, todo mundo super bem com isso. E o japonês, ele confia tanto no governo, pelo menos confiava, né, lá atrás, ele confiava tanto no governo, mas tanto no governo, que ele aceitava juro negativo. E aí você fala, nossa, você tá de brincadeira, tá de brincation with me. Sim, juro negativo. O juro tava até agora 0,1% negativo, e já chegou a ser mais de 1% negativo, eu não lembro exatamente, porque eu não ficava acompanhando esse tipo de coisa que não morava lá. Mas é como se você deixasse R$100 com o governo e daqui 10 anos você sacasse R$93. Porque na cabeça dos caras os preços iam continuar caindo. E aí você fala, porra, mas por que você não guarda o dinheiro no colchão então, né? Ah, porque alguém pode entrar na minha casa e roubar. Então por que você não deixa no banco? Ah, é porque o banco pode falir. Então vejam o quanto isso não faz o menor sentido pra gente que é brasileiro, mas na cabeça do japonês, vejam como eles pensam. O governo é mais confiável do que o banco. Se eu deixar dinheiro no banco, ele pode falir, ele pode quebrar. Mas se eu deixar dinheiro com o governo o governo nunca vai me desamparar. Então eu empresto, porque se o juro é negativo, é porque ele está pegando esse dinheiro e está investindo em alguma coisa, e ele vai fazer o país crescer. Então eu estou colaborando, emprestando meu dinheiro para o governo, eu estou colaborando com o desenvolvimento do país. Maravilha. Só que o que aconteceu de lá para cá? Quando eu saí do Japão, eu falei, cara, o governo japonês, ele só consegue captar dinheiro, ele só consegue encontrar gente querendo emprestar dinheiro para ele por inércia, porque as pessoas sempre fizeram isso e vão continuar fazendo isso, e porque ele tem essa aura de confiável, só que ninguém no governo tem a menor ideia do que tá fazendo. E japonês vê isso e não consegue enxergar. Por quê? Porque vê cabeçada atrás de cabeçada, mas fala assim, não, isso passa. Isso passa. A gente não vê o que está acontecendo no mundo. Você vê um bombardeio de criança em Gaza e fala assim, não, mas os caras estão destruindo o Hamas. Você não enxerga a realidade, você confirma o seu viés. É por isso que quando vocês falam você está enganado, você está viajando, não é bem assim, eu reflito e agradeço. Eu falo, puta, obrigado. Por quê? Porque eu sei que eu estou indo todos os dias para o mundo confirmar os meus vieses e onde eu estiver errado eu tenho que descobrir para mudar. E eu tenho que ficar dizendo todo dia pra mim, minha melhor versão tem que ficar no futuro, então quando eu descobrir que eu tô errado, eu tenho uma oportunidade de me aproximar um pouco mais da realidade, mas é porque eu vou chegar nela, vocês nunca podem se basear somente no que eu falo. E os japoneses vendo os debates lá no Congresso e escutando um monte de merda que os caras falavam e crente que isso ia passar e que ia se resolver. E eu tava olhando pra isso daqui e eu pensava, cara, essa dívida, ela só vai continuar crescendo. Eu não tenho nem roupa pra ler esse número aqui.
Porque Cho é 1000 oku, e oku não, é 10.000 oku, e um oku é 10.000 man, e man é 10.000. Então, vamos ver quanto que é isso daqui. Sou de humanas, vocês estão acostumados. Toda vez, todo vídeo é isso. 10.000 vezes 10.000. 1, 2, 3, 4. 100 milhões é um oco. 1, 2, 3, 4. 1 trilhão é um cho. 1, 2, 3. 100 cho dá 1 trilhão de ienes. 100 cho é 1 trilhão de ienes. Dividido pela... É que eles desvalorizaram. Eles finalmente desvalorizaram a moeda deles. Isso daqui tá dando isso daqui de dólares. Milhão, bilhão, trilhão, 5 trilhões. Dívida do Japão não é pequena. E a sorte desses caras é que eles têm um dos maiores níveis de confiança neles mesmos do mundo. E quem confia neles são eles mesmos. É por isso que o Japão não tá mais na merda ainda do que já tá. Porque assim, os Estados Unidos está pagando mais de 4% de juros ao ano. Então, se ele tem 30 trilhões, se ele tem não sei quantos trilhões lá de dívida, ele deve 4,5% disso a mais todo ano que passa. O Brasil tem 11, agora tá 10,25, 10,75, tá diminuindo, assim, ele poderia ser 6, porque o Brasil é um país muito mais estável do que a própria... financeiramente do que o próprio Estados Unidos. Você pode falar assim, não, você tá viajando, vai ver a solidez bancária do Brasil e dos Estados Unidos, vai ver o nível de alavancagem, enfim, não quero falar sobre isso, porque senão eu vou tentar convencer vocês de alguns pontos que eu não posso defender. A vantagem do Japão é que ele tem uma poupança interna absurdamente gigantesca. O povo japonês, os velhos lá, tem muito dinheiro. E é uma coisa que eu nunca consegui falar com ninguém a respeito disso. Na verdade, não quis, porque aí quando eu comecei a pensar nisso, eu já não estava mais lá. Mas olha que engraçado, tem uns velhos que não deixam nada pros filhos. O velho morre e ele simplesmente... Tem um cara lá que era amigo do meu pai e ele foi reitor da Faculdade de Medicina de Okazaki a vida inteira dele. E esse cara ganhou muita grana porque acadêmico desse nível ganha uma puta de uma grana. Então, no final da vida, esse cara era milionário e ele tinha um filho só. Esse filho, ele... Porra, todo mundo quer ser esse filho. E eu falava, nossa, todo mundo deve querer casar com esse cara, né? Porque... Puta que pariu. Ele também era acadêmico, vivia do salário dele. O velho, ele pegou todo o dinheiro dele e doou para a Universidade de Medicina. Não deixou nada pro filho. Deixou a educação que ele deu pro filho. Isso eu acho legal. Isso eu acho legal. Porque aqui romantiza-se muito isso, mas de fato eles falam. Se os japoneses, eles dizem, eles têm um ditado, eles têm um pensamento profundo. De fato tem, mas nem eles veem como tão sábios, sim. Simplesmente eles pensam isso. Se você educa um filho bem o suficiente, ele não precisa de herança. E se você falha na educação do seu filho, para que você vai deixar herança para ele? Porque ele vai perder esse dinheiro de qualquer jeito. Né? Uma universidade, um orfanato, uma prefeitura, talvez... E assim, no Brasil falar isso é piada, mas no Japão, uma prefeitura talvez use esse dinheiro melhor do que o seu filho que você não educou financeiramente, não educou moralmente e que só vai fazer merda, que esse dinheiro vai ficar no sunaco e na putaria todo dia. Então, se Takagi não deixou o dinheiro pro filho dele e doou todo pra universidade, tem muito velho no Japão que tem muita grana, que tem muitos prédios, que tem muitas coisas e morre e não deixa nada pros filhos. E aí esse cara que tinha crédito no país, o que vai acontecer depois de 30 anos que ele morreu e ninguém foi lá reclamar da herança? Até porque tentou e não conseguiu. Esse dinheiro fica pro Estado. Então, grande parte da dívida interna japonesa não só tem juro negativo, tinha até ontem, mas muitas vezes o país não precisa pagar porque o cara morreu e não reclamou o dinheiro. Isso acontece muito.
E é por isso que, por não pagar juros, por essa dívida não estar virando uma bola de neve, o Japão ele não está ruim, tão ruim como poderia estar, ele não terminou de quebrar como poderia ter quebrado. E aí você fala, cara, um país que consegue emprestar dinheiro a juro negativo, ele só pode ficar tremendamente rico. Não tem como um país desse dar errado. Tem. O Japão faz muita merda. E entre as coisas que ele faz, e aí eu não vou falar que os caras estão fazendo errado porque eu não consigo fazer melhor, né? Você ataca o projeto do outro quando você tem uma ideia melhor do que a dele para substituir, e eu não sei no lugar do Japão o que eu faria. Mas eu pesquisei aqui por subsídio de combustível no Japão, e os japoneses têm uma maneira muito engraçada de olhar a coisa, cara. É, aqui agora, né? Então você tem o ano passado, o ano retrasado, isso daqui é 2022, certo? Então, você tem a gasolina que custa aqui. Quando eu morei, quando cheguei no Japão pela primeira vez, a gasolina estava 82. Até aí a gasolina quando eu fui pro Japão aqui era menos de R$ 1, né? Ou R$ 1, sei lá. Mas aqui, esse gráfico é o quanto os caras estão pagando na gasolina, e tá caro pra cacete, hein? E aqui, o quanto a gasolina seria se o Japão não oferecesse subsídio. Então, olha que insanidade. Lembra da época Temer? Na época Temer, para os caminhoneiros desobstruírem a estrada e deixarem a comida chegar em São Paulo para o pessoal não morrer de fome, ele teve que fazer renúncias fiscais. E o Bolsonaro também teve que fazer renúncias fiscais. O que é renúncia fiscal? Vocês estão pagando o combustível no talo, no preço que os Estados Unidos pagam para o PEP. Em cima disso, a gente ainda está cobrando uma caralhada de imposto. Então vocês estão se fudendo 2 vezes. Sim, o combustível poderia ser muito mais barato no Brasil. E vamos lá. Eu abro mão de um pouco do imposto porque eu quero que vocês parem de queimar colchão na rua e eu quero que vocês voltem a trabalhar. No Japão, é o contrário. A gasolina deveria custar 215 em junho de 2022. Mas o governo foi lá e colocou dinheiro, estabilizou os preços, então a gasolina é subsidiada, e na época em que a gasolina estava mais cara aqui, os japoneses quebraram recordes, bateram um recorde de 173, e aí passou aqui e bateu 186, esse recorde aqui em setembro do ano passado. E para eles isso daqui é normal, para mim não faz o menor sentido. Um país que tem uma dívida do tamanho que o Japão tem cada vez menos arrecadação para o tanto de aposentado que sustenta. Ele vai lá e fala: você quer viajar? Eu tanco aí 15%, 18%, 20% do seu custo de combustível. Não, eu exagerei, né? 10, 15% do seu custo de combustível. E é muito engraçado, porque depois tem esse gráfico aqui, e essa parte é muito engraçada. Ele fala assim: olha, esse sistema de subsídio, ele não é um sistema de populista. Não tem essa palavra aqui, mas eu acho que descreve muito bem. Isso daqui é só para impedir que o preço do combustível suba abruptamente. Ele não é um sistema para baixar o preço do combustível. Eu fico imaginando japonês lendo isso daqui falando: Naruhodô, é verdade mesmo. Dá vontade de dar um tapa na orelha do cara. É claro que é uma política de redução de preço. É claro que é subsídio isso daqui. Aí eles falam: não, isso daqui é só para não subir de forma abrupta. Então, desde fevereiro de 2022 até dezembro de 2000... Né, entre fevereiro e dezembro, um ano inteiro aqui, os caras ficaram pagando 175, 170... E o preço do combustível que o Japão paga para poder entregar para as pessoas variando entre 190, 200, 215. Se fosse uma política para impedir o aumento abrupto, teria uma curva mais ou menos assim, ó, né? Teria uma curva mais ou menos assim. Então, se você pagou menos aqui, é que você tem que pagar mais. Então, esse sistema aqui, ele seria aquelas curvas igual que você vê nos gráficos de trade na bolsa.
Não é uma política de estabilização de preço. Isso daqui é literalmente um subsídio. O combustível nunca esteve mais barato do que o Japão pagou durante todo esse tempo. E agora eles estão pagando 174, que é um absurdo de caro. E aí você fala assim, Fausto, mas é só $1, porque desvalorizaram a moeda lá finalmente. É só $1, mas o salário do japonês não mudou. O salário do japonês não mudou. 174 é um preço muito pesado para ele e deveria estar quase 200. Então, o governo ele está tancando grande parte do consumo de combustível da população para subsidiar a indústria, para subsidiar famílias, para manter. E aí, assim, eu não consigo pensar numa coisa melhor, porque se ele solta isso e bate 200, um monte de gente começa a pedir as contas, um monte de gente começa a ser mandado embora, um monte de empresa começa a fechar e o negócio fica pior ainda. Então, é melhor o governo subsidiar a ida do cara ao trabalho e cobrar imposto pela riqueza que ele gera quando ele está no trabalho. No Japão, no Brasil, seria diferente essa história. Se no Brasil você começa a dar esse tipo de subsídio, amanhã aparece um monte de transportador. Por quê? Porque dinheiro os caras têm. Tem um monte de gente com muita grana que tá com dinheiro na Selic, no Tesouro Direto. Por quê? Porque vale mais a pena deixar o dinheiro guardado do que gastar. Se amanhã o governo Dilma, igual a Dilma fez, o que ele vai fazer? Ele vai subsidiar o combustível. Amanhã todo mundo tira o dinheiro do Tesouro Direto e aparece 1 milhão de caminhões na estrada e todo mundo querendo fazer frete pelo preço de ontem. Aí o que vai acontecer? Vai desabar o valor do frete. Aí o cara que comprou o caminhão se fode, porque não consegue fazer transporte. Isso é basicamente nossos anos de 2010 a 2016. Em 2016, um monte de cara que pegou rescisão, FGTS, vendeu a casa, comprou um caminhão, não tinha frete para fazer, e quando fazia, tomava prejuízo. E aí, hoje, tem raiva da corrupção. Por quê? Porque não estava entendendo o que estava acontecendo no país. Se tivesse entendido, tinha continuado trabalhando onde estava e deixava o dinheiro no Tesouro Direto, porque aquela era a hora de fazer isso. Ah, bom, os preços, eles subiram absurdamente. Eu tava vendo o vídeo da menina aqui, da família, que agora eu tô com medo de expor, mas ao mesmo tempo tô morrendo de vontade de expor, porque eu quero que vocês conheçam. E ela faz um vídeo de não tá fácil viver, porque ela mostra o preço das coisas, o quanto as coisas estão subindo. Aí eu pensei, e a renda, como que tá? Aí eu fui procurar emprego no Japão. E aí eu fiquei assustado, porque essa Sank, primeiro, ela é bastante tradicional já, desde a época que eu morava lá, ou seja, é antiga. É, e e quando eu fui para o Japão em 2000, no ano 2000, eu fui para ganhar 1.350 a hora. É 1.350 a hora? Foda-se quanto que é. E isso em 2000. Vamos colocar 24 anos depois. 24 anos depois, para fazer inspeção em fábrica, o salário tá... Ué, cadê o salário? Limitíssima vaga, 140. Não tem salário ainda, não dá. Pera. Acabamento de rodas. 1.400. Então, o Sank, melhor aí, porra. O salário alto ela mostra, o salário baixo não mostra. Então, inspeção de alimentos deve ser bem toiar e deve pagar uns 900, né? 1.400 a hora para você ficar fazendo acabamento de roda significa que você vai lixar e cheirar e respirar alumínio. Esse trabalho não fez bem para sua saúde, não tem gente que aguenta ficar fazendo muito tempo isso. 1.400, excelente. Operação de máquinas, 1.350. Prensa, solda, inspeção, trabalho fudido, lazarento, 1.220. Para você fazer solda, prensa. Operação de peças, 1.400. Ou seja, no Japão, hoje, as pessoas... Eu entendo que tem um monte de gente feliz, que pode sair do Brasil, que tava se fudendo aqui, aí chegou, tá vivendo no país de primeiro mundo, tá lendo um monte de mangá pagando pouco por hora, tá num país civilizado, onde todo mundo é educado. Tá feliz por quê? Porque não tá percebendo que as pessoas estão mortas por dentro. Por que as pessoas estão mortas por dentro? Porque em 2000 elas ganhavam 1.400,
E em 2024 elas estão ganhando 1.400 e o preço da gasolina de 82, né? Em 24 anos atrás estava em 82, agora elas estão pagando 174. E o Chocoboro, e não sou eu que estou falando, é esse cara aqui, o Chocoboro... おいはい。チョコボールが95円 Você tá me cobrando 95 num Chocoboro, numa bolinha de chocolate? É sério que você tá fazendo isso? 50円じゃないのか Não era 50 ien, não? Pois é. Quando eu cheguei no Japão... Tá parecendo aqueles voos falando assim, né? Quando eu cheguei no Japão, era 50 ien essa bolinha aqui. Mas agora não é mais. Só que o salário de hoje é exatamente o mesmo que era antes. Para não ser completamente desonesto, eu abri... Bom, aqui, ó. Isso daqui é a média salarial japonesa. A média de Tóquio, 574 mil. A média de Okinawa, 390 mil. E aí você fala assim, porra, Fausto, você tá querendo me dizer que os japoneses estão ganhando mais que os brasileiros lá? Estão, porque os japoneses de Shain, eles têm um salário maior do que o salário da pessoa que é contratada por terceiro. Porque o dinheiro é dado para a empresa terceira e repassado para o funcionário, a empresa de terceirização de mão de obra tem que tirar o dinheiro dela e acaba repassando menos para o funcionário, é por isso que eles precisam fazer muita hora extra. É muito raro você encontrar um brasileiro que ganha isso daqui trabalhando em fábrica. Muito provavelmente você vai pegar alguma coisa, um salário bom entre 350 e 400 mil, trabalhando muito, fazendo 3 horas extras por dia, e aí agora o cara tenta sustentar o padrão de vida que ele levava 20 anos atrás e não consegue. E aí eu vejo as pessoas morando no Japão falando assim, essa cidade é muito boa, porque tem loja da Zara, tem loja de não sei... E aí eu fico olhando pra isso e eu falo, cara, você se fode trabalhando com óleo de prensa, cheirando pó de alumínio o dia inteiro, e o importante é no final do dia você comprar uma roupa da Cor, eu acho que é Cor, eu não conheço o nome de marca. É isso que faz você se sentir dignificado, é isso que faz você se sentir valorizado e uma pessoa relevante para a sociedade. Não tô entendendo. Não tô entendendo que você precisa fazer solda não 8 horas por dia, mas 12 horas por dia para ter mais dinheiro do que a média das pessoas, e aí você vai lá e compra um carro bom e uma roupa de marca. Só que você está deteriorando ao longo do tempo, porque o seu corpo está se depreciando. E hoje você pode ter 25 anos, mas um dia você vai ter 50. E quando você tiver 50, as pessoas vão querer que você fique lixando alumínio se você está tossindo e vomitando na linha o tempo inteiro? Provavelmente não, e vão te mandar embora. E aí, se você não tiver desenvolvido outras habilidades, com o que você vai trabalhar? E aí, o que você vai ter construído ao longo do tempo? Porque aquela sua roupa da Zara, a sua bolsa da Louis Vuitton, ela pode estar rasgando. E aí, como que você vai repor isso? E como que você vai viver a sua velhice? E isso conversa muito, eu acho que a seita que dói menos, a nossa seita que faliu por falta de reforço hipnótico, ela tem que ser muito propagada no Japão. Por quê? Porque o que a seita diz? Você precisa de roupa, casa e comida. Todo o resto é supérfluo, todo o resto que você não precisa. É melhor, vale mais você ajudar o amiguinho para conseguir roupa, casa e comida igual você, do que você ficar ostentando uma roupa de marca que vai se deteriorar ao longo do tempo. Isso, cada um tem que ser livre para viver a vida do jeito que quiser, mas na nossa seita, que faliu por falta de reforço hipnótico, a gente diz que isso é o que importa na vida. E as pessoas, elas têm um bom salário comparado com o Brasil aqui, só que não conseguem viver uma vida simples que permita ela acumular recursos, aí não acumula. E aí não tem opção de voltar, e aí não tem liberdade de escolha de uma vida diferente da que leva. Onde que acaba isso? Então, uma coisa é você tá feliz porque você tá ganhando dinheiro na China hoje, que é no Irã hoje, que é um país que pior do que tá não fica, só vai crescer daqui para frente. Outra coisa é você viver com o salário do mês num país que tá com a dívida interna desse jeito e que tá usando dinheiro para subsidiar combustível desse jeito aqui, cara. Vai chegar uma hora que o governo não vai tancar esse subsídio, vai chegar uma hora que o governo não vai conseguir mais se capitalizar, vai chegar uma hora que o governo não vai conseguir mais pagar as aposentadorias sem subir muito a taxação dos poucos que ainda estão trabalhando. E quando o governo falhar com você, que reserva própria você vai ter para conseguir continuar subsistindo
nesse mundo. Tome cuidado. Tome cuidado. As pessoas perguntam, é melhor... Quer dizer, ninguém pergunta, eu falo porque eu quero. Eu vivo falando nesse canal. É melhor você ser pobre num país muito rico ou você ser rico num país muito pobre? O pensamento americano que a gente absorveu aqui por imposição, excesso de propaganda, diz que é melhor você ser rico num país pobre, porque aí você muda de país e vai morar em San Diego, Orlando. Tudo bem você pensar desse jeito, só que no país onde todo mundo é rico, eu posso ser mendigo. Eu posso dar sorriso para pessoas e pedir pão em troca. Agora, onde é todo mundo pobre, onde é todo mundo absurdamente pobre, ter dinheiro ou te coloca como rei, ou então te coloca vivendo num lugar onde você não tem nada para comprar. É porque vocês se enganam, vocês acham que o Brasil é pobre. O Brasil é um país extremamente rico. O Brasil é um país extremamente rico. Vai no CEAGESP, vai no CEASA, vai em Itabaiana, vai no supermercado para ver. O Brasil é extremamente rico. A distribuição que é uma merda. Então basta ter dinheiro que você tem acesso a tudo. Basta ter dinheiro que você tem acesso a tudo, porque a riqueza existe. O Japão é um país que não tem riquezas. Ele não consegue plantar a comida que todo mundo come. Ele não tem os minérios que todo mundo derrete para fazer carro. Eles não têm nada, eles têm que comprar tudo de fora. Se esse país perde crédito, sofre sanções e precisa subsistir do próprio trabalho, as pessoas vão morrer de fome. E elas vão ter que vender o que elas tiverem para comprar comida. E o país que está garantindo a segurança dessas pessoas é esse que está com essa dívida crescendo desse jeito aqui, mesmo com juro negativo, e está subsidiando combustível para as pessoas conseguirem trabalhar desse jeito aqui. Agora, vocês querem uma notícia mais preocupante ainda? Fazem 30 anos que o Japão opera com juro negativo. Por quê? Porque as pessoas só conseguem fazer isso porque as pessoas confiam mais no governo do que nos bancos. E porque as pessoas não têm medo de inflação. O japonês, ele sabe que a gasolina subiu de 82 para 175 e que a bolinha de chocolate subiu de 50 para 95 em 30 anos. Então, ele sabe que a inflação existe, mas ele ainda aceita emprestar dinheiro para o governo e sacar menos do que ele emprestou daqui a 30 anos. Só que agora isso acabou. O governo diminuiu, quer dizer, aumentou a taxa de juros de 0,1 negativo para 0,1 positivo. Brasil, gente, paga 10,25 a partir dessa última reunião do Copom aí. Pagou 13,75 no ano passado. O Japão está pagando, não 1%, ele está pagando 0,1% ao ano de juro. Pela primeira vez o juro ficou positivo em 30 anos. Sabe o que isso significa? Que essa dívida aqui, ela vai começar a crescer. 0,1% ao ano, mas vai começar a crescer. Então, se ela estava crescendo simplesmente por consumo do governo, agora essa dívida vai continuar crescendo por consumo do governo, por gasto do governo e por juro. Qual é a tendência? Carrego, né? Qual é o carrego do Japão ao longo do tempo? É positivo ou negativo? Aí você fala assim, não, mas a Toyota está desenvolvendo carros elétricos. Sim, aí ela vai lançar o carro elétrico, a China vai comprar um. Vamos supor que a China não copie. O Japão tem condições de fazer carro para vender para o mundo inteiro? Como a China tem? Não. Não tem potencial produtivo. Porque não tem espaço, não tem recurso, não tem gente para fazer isso. Se ela descobrir uma coisa que só ela sabe fazer, ela vai ter que montar a fábrica na China para fazer. Então, é muito difícil você pensar como que vai ficar daqui para frente. Então, todas as travas de segurança que as pessoas tinham, eu vou investir em imóvel para alugar. Tem um monte de casa vazia, porque as pessoas estão morrendo e não estão querendo mais morar nas cidades pequenas que elas moravam. Então, a coisa está cada vez mais difícil lá para se gerar recurso. Então, você brasileiro que foi para o Japão em 2015 e que acha que a coisa está boa e que vai melhorar, faça o seu pé de meia com urgência e tenha o dinheiro da passagem para voltar para cá. Até porque se você ficar doente, aí você está lascado também. Não é tão ruim quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos é horrível.
O que não significa que o Japão seja um bom lugar para ficar doente. Tenho dinheiro da passagem para voltar aqui em caso de necessidade. É isso. Nossa, falei pra caramba, né? Grande abraço pra vocês.